quero falar com vocês do Carluxo. Não porque eu queira, porque na verdade, se dependesse de mim, o Carluxo entra no rol daquelas figuras que eu preferia nunca mais ter que falar dele. Mas é aquela coisa, né? Os Bolsonaros, eles voltam para as notícias, quer a gente queira, quer a gente não queira, né? E o Carluxo, que está lá refugiado nos Estados Unidos também, né? Ele despachou de forma irregular na Câmara de Vereadores do Rio. É quase inacreditável. O Carluxo, ele não está no Brasil. Ele foi para ficar com o pai dele lá nos Estados Unidos, o pai fugindo da justiça, e ele faz uma irregularidade de lá. Não basta as irregularidades que ele fez aqui. Carluxo está em vias de usar um expediente legal criado para favorecer vereadores cariocas presos ou condenados à cadeia. Nos Estados Unidos, onde se mantém refugiado com o pai desde dezembro passado, Carlos Bolsonaro despacha de forma irregular na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde exerce o cargo de vereador. Aí eu quero fazer uma piadinha. Ele está nos Estados Unidos, mas está despachando no Rio. Lembra um certo filho do Bolsonaro, que não Carluxo, né? O Eduardo, que conseguia o fato, assim, no caso do Eduardo, beira mágico, né? A ser funcionário do Valdemar da Costa Neto em Brasília, enquanto cursava direito no Rio de Janeiro. Mas o que o Eduardo fazia era muito simples de explicar. Ele era um funcionário fantasma. Ele recebia salário sem trabalhar, porque ele deveria estar realizando anotações e trabalhando como assessor parlamentar em Brasília para receber aquele salário, mas ele recebia o salário sem trabalhar, numa época, vale lembrar, que não existia negócio de teleconferência nem nada, e que se exigia no contrato dele a presença dele em Brasília. Mas, enfim. Junto com 5 parlamentares, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro subscreveu um documento publicado no Diário Oficial dessa segunda, dia 13, indicando o vereador Hinaldo Silva, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, comandado por Edir Macedo, para assumir a liderança da bancada dos republicanos. Carluxo integra o despacho com o próprio Hinaldo Silva, Tânia Bastos, João Mendes de Jesus, Ulisses Martins e o vereador Zico. Pelo regimento interno da Câmara, o documento ficará sem pelo menos uma assinatura, já que 02 não se encontra no país. Isso é o que menos interessa a Carlos Bolsonaro, que vem aproveitando os atalhos obtidos desde a pandemia para mitigar ausências e imoralidades que vem cometendo na função parlamentar. Nem sinal de que vai retornar ao trabalho. Mas os bolsonaros de trabalho, como eu estava falando, o Eduardo Bolsonaro ganhava um salário para trabalhar em Brasília e ele cursando direito, né? Isso se ele assistia todas as aulas ou não tinha algum tipo de irregularidade lá também, né? Ainda na segunda-feira, o Carlos Caiado, presidente da Câmara, emitiu um comunicado informando aos colegas sobre o retorno das atividades após o recesso. A sessão ordinária para abertura está agendada para quarta, dia 15, às 14 horas. A sessão será presencial, com exceção dos vereadores maiores de 60 anos, a quem é dado o direito de marcar presença de forma online. Carlos Bolsonaro não deve comparecer, pois até agora não deu sinal de que pretende deixar os Estados Unidos. O que se espera é que utilize uma brecha do regimento interno para uma manobra legal mais imoral, até para os padrões do parlamento carioca. Nesse caso, Carluxo vai usar o recurso que já usou no passado, durante o processo eleitoral, e que foi criado de forma inédita na Câmara do Rio, para favorecer vereadores que eventualmente estão presos ou em vias de ir para a cadeia. Bem assim, interessante, né? Ele usar instrumentos desse tipo de vereador, talvez antecipando algum tipo de processo. Uma licença não remunerada de 120 dias em que deixa de receber salários, mas mantém as benesses do cargo e ainda impede a posse do suplente. A segunda opção, caso queira se manter no estrangeiro, é não comparecer à sessão e ficar com falta. Se isso ocorrer, no entender dos especialistas, é sinal de que ele vai estar planejando voltar ao Brasil junto com esse capitão após o carnaval. É que o número de faltas permitidas aos vereadores tem prazo aproximado de 30 dias. Após isso, o vereador suplente é imediatamente convocado. Mas é uma displicência que realmente é revoltante.